Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo, aciona e ativa as notificações do sininho para nós continuarmos propagando todas as informações referentes em ciências criminais e continuarmos, como eu sempre digo, atualizados e atualizadas frente ao universo das ciências criminais. No vídeo de hoje eu queria trazer aqui algumas informações relevantíssimas para a nossa atualização, que é concernente à lei que criminaliza bullying e amplia a punição para crime contra a criança. É isso aí. Essa lei que sancionou foi a Lei 14.811 de 2024, conforme você está vendo aí, crimes de bullying e cyberbullying. Depois, vai lá no site do Planalto, abre, dá uma lida com calma para verificar todas as questões aí concernentes à atualização trazida pela lei. E aí, pessoal, olha só, aqui de maneira bem objetiva, né? Quais as alterações promovidas pela Lei 14.811 de 2024. Então, nós vamos trazer aqui os pontos principais. Quais foram as alterações trazidas pela lei? Conforme eu disse, dá uma olhadinha lá depois na lei, mas aqui nós vamos sintetizar tudo aí para vocês. A primeira coisa, em relação aos crimes hediondos. A Lei 14.811 inclui na lista de crimes hediondos agenciar, facilitar, recrutar, coagir ou intermediar a participação de criança ou adolescente em imagens pornográficas, adquirir, possuir ou armazenar imagem pornográfica com criança ou adolescente, sequestrar ou manter em cárcere privado crianças e adolescentes, traficar pessoas menores de 18 anos. Vejam que isso já era uma coisa muito falada anteriormente. E aí, com o advento da nova lei, isso tornou-se mais emblemático e por isso a questão na lei de crimes hediondos. Então, por isso que ficou assentado desta maneira e nós acabamos de mostrar aí para vocês. A outra mudança é no que tange ao suicídio e automutilação. A lei traz a questão aí da instigação ao auxílio ao suicídio ou à automutilação por meio da internet, não sendo necessário que a vítima seja menor de idade. O texto inclui entre os agravantes da pena o fato de a pessoa que instiga ou auxilia ser responsável por grupo, comunidade ou rede virtual, quando a pena pode ser duplicada. Outra questão também que estava sendo muito debatida, essa rede sendo liderada muito aí na internet, propagando esse tipo de questão. Então, por isso que a nova lei também traz essa questão. A outra alteração, evidentemente, é dentro do Código Penal, o artigo 146-A do Código Penal, que passa a ser o crime de bullying e cyberbullying, que está escrito lá. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Cuidado aí, ó. A pena é de multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, aqui por si só, o texto já traz as especificidades do crime em questão. Então, repare que eu trouxe aqui só para nós articularmos e verificarmos. Isso também estava sendo muito provocado para que fosse incluído no Código Penal e por isso aí a questão também trazida pela nova lei aí para a ser trabalhado. Uma outra questão é o cyberbullying. Por quê? Porque o cyberbullying ele é classificado como, e está lá no parágrafo único, né, do artigo 146-A, como intimidação sistemática por meio virtual. E aí, ó, se for realizado por meio da internet, rede social, aplicativos, jogos online ou transmitida em tempo real, a pena será de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. Então toma cuidado aí com essa questão também. Outro ponto que deve ser trabalhado é o aumento de pena. Então, no caso de homicídio contra menor de 14 anos, a pena atual de 12 a 30 anos de reclusão poderá ser aumentada em 2/3 se o crime for praticado em escola de educação básica,
pública ou privada. Já o crime de indução ou instigação ao suicídio ou à automutilação terá pena atual de 2 a 6 anos de reclusão, duplicada se o autor for responsável por grupo, comunidade ou redes virtuais. Outra questão também muito debatida, escolas, né? Então, por isso que essa necessidade, digamos assim, de ser inserido e taxado essa perspectiva também no Código Penal. Um outro ponto trazido pela lei é a questão da exploração sexual. A lei ainda torna crime hediondo o agenciamento e o armazenamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. A norma inclui entre os crimes previstos no ECA a exibição, transmissão, facilitação, o auxílio à exibição ou transmissão em tempo real, pela internet, por aplicativos ou qualquer outro meio digital de pornografia com a participação de criança ou adolescente. E a pena é prevista de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Outro ponto também é muito debatido, essa questão da exploração sexual. Outro ponto também relevante trazido pela lei é a questão concernente à identificação do infrator. A iniciativa também atualiza o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente para penalizar quem exibir ou transmitir imagem, vídeo ou corrente de vídeo, compartilhamento sucessivo, de criança ou adolescente em ato infracional ou ato ilícito, com multa de 3 a 20 salários mínimos. Atualmente, preste atenção, o Estatuto penaliza quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional. Então, repara que a lei traz uma proteção muito pujante, muito grande em relação à questão aí à criança e o adolescente. Outro ponto também trazido aí e importante pela lei nova é a questão do desaparecimento. Então, outra medida inserida no ECA, preste atenção nisso, hein? É a penalização de pai, mãe ou responsável que deixar de comunicar intencionalmente à polícia o desaparecimento de criança ou adolescente. E a pena será de reclusão de 2 a 4 anos mais multa. Tem que haver a comunicação. Então, isso também vem como uma luva para ser inserido aí no texto constitucional. E claro que isso é uma atualização que tem que ser verificada. Outro ponto importante trazido pela lei, de forma bem assim explícita, é a questão concernente à violência nas escolas, coisa que infelizmente tem se tornado rotineira no nosso país. As medidas de prevenção e combate à violência contra criança e adolescente nas escolas públicas e privadas deverão ser implementadas pelos municípios e pelo DF em cooperação com os estados e a União. Os protocolos de proteção deverão ser desenvolvidos pelos municípios em conjunto com órgãos de segurança pública e de saúde, com a participação da comunidade escolar. Então, repara que a intenção trazida pela lei é a cooperação. Então, por isso, essa ideia. Ainda em relação a isso, o texto acrescenta ainda o ECA, que as instituições sociais públicas ou privadas que trabalhem com crianças e adolescentes e recebam recursos públicos deverão exigir certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores, atualizadas a cada 6 meses. Olha que coisa importante trazido aí pela lei. Então, esperamos que isso seja cumprido à risca no que tange à prática. Ainda em relação à questão da violência nas escolas, as escolas públicas ou privadas também deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores, independentemente de recebimento de recursos públicos. Então, a preocupação é muito grande em relação a isso. E por último, a lei ainda traz uma perspectiva no tocante à prevenção. Olhem só a ideia trazida pela lei, conforme o texto,
A Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente será elaborada por uma conferência nacional a ser organizada e executada pelo governo federal. Entre os objetivos a serem observados pela política estão o aprimoramento da gestão das ações de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual da criança e do adolescente e a garantia de atendimento especializado e em rede da criança e do adolescente em situação de exploração sexual, bem como de suas famílias. Bacana isso, né? Porque traz uma proteção ampliada, não só ali da criança, do adolescente, mas de toda a sua família, porque na maioria das vezes, ou sempre, né, vamos dizer assim, por mais que seja uma coisa assim restrita, a violência à criança ou ao adolescente, de acordo com as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é ampla por quê? Porque ela atinge os familiares, atinge a família como um todo, e por isso a preocupação da lei. Conforme eu disse para vocês, abram depois a lei lá no site do Planalto, verifiquem lá a lei direitinho, leiam a despeito, não obstante aqui as minhas explicações, mas você tem que dar uma lida, verificar a lei 14.811 de 2024. Vamos ficar ligados aí em relação a essa lei, a tudo que está acontecendo em relação a essa atualização do Código Penal e de outras leis também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fiquemos aqui atualizados. Acompanhe o nosso canal, porque você sempre vai ficar atualizado aqui conosco no Instituto de Direito Penal Brasileiro, aqui no canal do professor Ulisses Pessoa. Eu vou deixar o link aqui do curso de prática, porque o curso está sendo atualizado novamente, como sempre é, e agora com a lei nova para que você, na sua prática, atue da melhor maneira possível, advogado. O link do curso vai ficar aqui embaixo, tá? Fique com Deus, um beijo muito grande e nunca se esqueça, avante sempre.